Para começar a pensar um pouquinho mais sobre parto normal, eu preciso entender o que é que acontece dentro de mim estando grávida. E para isso, eu quero que você conheça um pouquinho melhor o seu corpo. A primeira ação importante para conhecer o seu corpo é literalmente observando, sentindo, percebendo. Então eu vou convidar você agora para fazer alguns exercícios comigo. Primeiro deles, eu quero que você sinta com as suas mãos a sua pelve. Para quem não sabe o que é a pelve, é o nosso quadril. Eu vou mostrar isso tudo num modelo, tá? Então é esse daqui, um exemplo de como é a nossa pelve. A parte óssea da pelve, obviamente, mas é importante vocês lembrarem que tem outras estruturas aqui que a gente não vai ficar entrando nos pormenores. Você precisa saber o básico. E o básico é: a gente tem esse ossinho aqui, ó, mais saltado, que é aquele que a gente sente quando a gente toca aqui do ladinho. Mesmo quem é mais gordinha consegue sentir esse ossinho. É só pôr a mão na cintura e ir tateando, ir palpando até chegar numa pontinha firme. E aí você vai sentir essa borda aqui do osso. Você pode ir caminhando, continuar sentindo a sua pelve, e aí aqui na frente tem aquele ossinho do pubis, bem doído, é bem sensível e que na gestação dói demais, principalmente porque aqui é muito irrigado, tem muitos nervos, é muita sensibilidade mesmo, tá? Mas aí eu quero que você continue sentindo, volta aqui em cima nesse ossinho da frente e agora faz o caminho lá por trás, ó. Vai lá para trás, percebe essa região aqui, ó, cheia de ossinho pontudo, vai descendo até chegar no ossinho lá embaixo. Tá percebendo que lá no finalzinho tem esse ossinho, que ele também é bem sensível e que conforme você senta e levanta, ele movimenta um pouco? Você consegue perceber isso de acordo com os movimentos que você vai fazendo no seu dia a dia. Coloca a mão lá e faz o movimento para frente, para trás, para um lado, para o outro. Só que você já começa a perceber que aqui tem um movimento e isso é muito relevante para o parto. Por quê? Quando esse ossinho ele tá travado, tem um peso aqui em cima, tem alguma coisa aqui atrás, é mais difícil de fazer essa mobilidade e acaba influenciando no diâmetro, na abertura que a gente tem para a passagem do bebê. E é por isso que a gente fala que as posições mais verticalizadas, né, ou seja, a mulher ficar mais em pé, elas favorecem o parto normal, porque tem a abertura desse ossinho que é milimétrico, mas faz diferença, tá? Então, conforme você movimenta um pouquinho, ele abre esse espaço para o bebê, que ajuda o bebê a nascer. Outro exercício legal de você fazer é você seguir tateando aqui para trás e procurar esse ossinho que é onde a gente deveria sentar, mas que normalmente a gente não senta. Como que eu sei, Nath, se eu identifiquei esse ossinho mesmo ou não? Você vai colocar a mão lá embaixo do bumbum mesmo e vai sentar. E aí você vai movimentar o corpo para frente e para trás. Se doer a sua mão, é porque você achou esse ossinho. Ele é bem duro e ele acaba pressionando a sua mão de uma maneira que acaba trazendo uma dorzinha aí. Então, é importante você sentir esse ossinho, porque é aqui que você vai ter a real noção de qual é o espaço que tem entre um e outro. E você vai começar a perceber qual é o espaço que tem para passagem do bebê. Tanto do ossinho da frente com o ossinho de trás, lembra que eu falei desse ângulo? Quanto de um lado para o outro. Então percebe que aqui, ó, a gente tem duas medidas mais importantes. De um lado para o outro e de frente para trás. E percebe que de frente para trás é um pouco maior do que de um lado para o outro aqui embaixo, certo? Mas se a gente olhar aqui em cima, então ó, a mulher em pé seria assim, e a gente olhando aqui por cima, a gente tem uma vista um pouco diferente. Por quê? Aqui em cima, percebe que tem a nossa coluna vertebral e esse espaço daqui da coluna até o ossinho da frente, ele é um espaço um pouco menor do que o espaço que a gente tem aqui, ó, de um lado para o outro. Ou seja, inverte. Enquanto aqui na entrada da pelve, a maior abertura ela é de um lado para o outro, na saída, a maior abertura ela tá aqui, ó, da frente para trás.
E isso é extremamente relevante quando a gente olha para o bebê. E agora eu vou mostrar o bebê para vocês. Tudo bem? Então agora a gente vai ver o nosso bebê, meu bebezinho aqui representando aí o bebê de vocês. E ele tem essa cabecinha nesse formato esquisito mesmo, porque o bebê quando ele tá nascendo de parto normal, a cabeça ela ganha esse formato mais cônico que a gente fala. O queixo ele vem parar aqui no peito, as perninhas normalmente vêm aqui para cima e a cabeça ela vem abrindo o caminho literalmente pelo canal. Pensando nisso, a gente precisa entender como é a cabeça, tanto do bebê quanto nossa, e lembrar de como é a pelve. Então agora eu vou chamar vocês para fazer um outro exercício comigo. De novo, reconhecer o seu corpo. Quero que você pegue as duas mãos e coloque aqui, ó, em cima da orelha, de um lado para o outro, e tenta tocar lá a ponta dos dedos. Tá vendo aqui, ó? Sente o espaço que tem aqui, ó, de um lado para o outro. Percebe? Percebe o tamanho? Beleza? Agora, o que você vai fazer? Você vai pegar a mão e colocar uma aqui na testa e outra aqui atrás. E vai fazer esse mesmo movimento, ó. E vai perceber agora o quanto de distância que tem da frente para trás e vai lembrar quanto tem de um lado para o outro. Percebe que de um lado para o outro é bem menor do que da frente para trás? Isso quer dizer que a gente tem uma cabeça mais oval, nossa cabeça não é redonda, ou seja, ela é maior de assim do que assim. E aí que vem o segredo. Quando a gente olha lá para a pelve, lembra que a gente reparou que tem um lado que é maior do que o outro, tanto em cima quanto embaixo? Como que acontece o encaixe desta cabeça nesta pelve? E é isso que eu quero te mostrar agora. Então, o bebezinho tá lá durante a gestação, fazendo o que a gente chama de flutuando, né, acima da pelve. Em algum momento esse bebê ele vai começar a descer. Para esse bebê poder encaixar bem, se ele tiver assim, ó, eu tô trabalhando com o lado maior da cabeça do bebê com o lado menor da pelve da mãe. Então assim, não é tão legal, não é tão fácil, não encaixa bem. Até porque aqui, ó, eu só tenho osso, mas de verdade a gente tem aqui tecidos, tem fáscia, tem músculo, tem mais outras estruturas que milimetricamente vai alterando esse espaço, vai diminuindo esse espaço. Então, esse bebê ele precisa aproveitar o máximo de espaço possível. E é por isso que ele encaixa desta maneira, ó, em que a maior parte, o maior ângulo da cabeça do bebê vai no maior ângulo da pelve da mãe. Mas lembra que eu falei que lá embaixo isso inverte, ó? O ângulo maior passa a ser assim? Se esse bebê continuasse descendo aqui, ó, ele pegaria o menor ângulo da saída da pelve da mãe. Então, o que esse bebê faz? Ele gira para trás na maioria das vezes, olhando lá para o bumbum da mãe. E aí, conforme vão vindo as contrações, esse bebê vai encaixando mais. E olha que incrível! A cabeça agora, o ângulo maior da cabeça está no ângulo maior da pelve na saída. E ao mesmo tempo, a entrada da pelve está recebendo agora os ombros, que são mais largos de um lado para o outro e que encaixa perfeitamente na maior abertura da pelve. Percebe, ó? Certinho. Bebê olhando lá para trás, o bumbum da mãe, maior parte da cabeça aqui na maior parte da saída da pelve e a maior entrada da pelve com os ombros. E aí vão vindo contrações, esse bebê vai saindo. Aqui, normalmente, sai um ombro primeiro, depois sai o outro, e aí na maioria das vezes o resto do corpo já nasce com mais uma contração, tá? Se eu olho para essa combinação de cabeça e de pelve, eu começo a entender por que os movimentos da mãe são tão importantes durante o trabalho de parto. Você viu que é tudo milimétrico? Cada pedacinho precisa encaixar, o bebê precisa girar. Então o bebê ele não desce reto, ele faz todo um caminho. O bebê é ativo durante a passagem pela pelve da mãe.
Aliás, durante todo o trabalho de parto, tá? Mas a gente vai falar mais disso mais pra frente. Então, a passagem do bebê pela pelve, ela é um momento de mobilidade e de encaixe. Então, é importante entender esses ângulos, entender esses formatos, para eu, inclusive, conseguir ajudar mais esse bebê aí encaixando e nascer. Então, esse daqui é o nosso útero. Ele tá representando, né, gente, um útero de verdade. Mas imagina que isso daqui é o seu útero, que começa bem pequenininho lá no início da gestação e que vai crescendo, crescendo, crescendo para poder comportar o seu bebê. No final da gestação, ele não tá tão grande assim, mas tá quase, viu? E é por isso que a nossa percepção enquanto gestante, ela vai mudando tanto, porque o espaço que o útero vai ocupando, gente, é um espaço muito relevante dentro da nossa barriga. Então ele vai literalmente empurrando os outros órgãos para poder caber o bebê lá dentro. O útero é um tecido muscular e ele tem força, como todo tecido muscular. Só que aqui, se você for reparar, ele é uma sacola que está com a boca virada para baixo. E como toda sacola que está com a boca virada para baixo e que tem alguma coisa lá dentro, tem o risco dessa alguma coisa escapar, certo? E isso não pode acontecer durante a gestação. Então o que a natureza sabiamente fez? A natureza pegou essa sacola e deixou ela com uma borda bem grossa, tá vendo? E virada lá para trás. Você concorda comigo que independente do peso que tem aqui dentro, é bem mais difícil de cair qualquer coisa daqui se essa borda estiver grossa desse jeito e virada para trás? E é assim que o útero fica lá dentro de você. Então, a gente percebe esse formato, na imensa maioria das vezes, de um útero que vai se projetando para frente e de um colo do útero, que é essa borda, essa gola, grossa e voltada lá para trás. Talvez você até escuta isso no pré-natal. O colo tá grosso, posterior. É uma fala muito recorrente quando a mulher já está em trabalho de parto e vai fazer exame de toque, eles vão examinando esse tipo de coisa, justamente porque não está na hora ainda desse bebê nascer, esse processo de trabalho de parto ainda não evoluiu o suficiente, porque ainda estou aqui segurando esse bebê. E isso é importante durante toda a gestação. Fora do trabalho de parto, não tem razão nenhuma para esse colo não estar grosso e posterior. Então já fica a dica para vocês. É legal, eu fiquei com uma curiosidade. O cordão umbilical é ligado... Vou mostrar. E aí agora você deve estar se perguntando, o que é que tem dentro dessa sacola? E eu vou mostrar para você, porque ao contrário do imaginário da maioria das pessoas, o bebê não está solto lá dentro do útero. Ele está protegido por uma membrana que a gente chama de bolsa amniótica, que é isso daqui que eu vou mostrar agora para vocês, ó. É uma película, uma membrana fininha e que está envolvendo o bebê lá dentro do útero. Então é mais ou menos isso daqui, ó. Se a gente pudesse enxergar o bebê lá dentro do útero, o que a gente ia ver era mais ou menos isso daqui, ó. Uma bolsa, uma sacola, né? O bebê posicionadinho normalmente com a cabeça para baixo, principalmente depois das 32 semanas, mas também pode ter outras posições. Essa é a mais comum, a mais fisiológica. E aqui a gente tem a representação da nossa placenta. Sim, gente, tem a placenta. E a placenta, ela é o quê? Ela é um órgão que é formado durante a gestação e que está em contato tanto com a mãe quanto com o bebê. É um órgão que pertence aos dois ao mesmo tempo. Por quê? O sangue da mãe vai passar para a placenta e da placenta vai passar para o cordão umbilical e do cordão umbilical vai chegar no bebê. Esse sangue, ele está rico de nutrientes e de oxigênio para poder nutrir e oxigenar esse bebê lá dentro. Então aqui dentro a gente tem o nosso bebê. Então eu vou tirar um pouquinho para você conseguir enxergar. Na maioria das vezes o bebê fica nessa posição mesmo, perninha para pertinho do rosto, a mãozinha pertinho do rosto. E aí percebe que ele está conectado com o cordão umbilical. E esse cordão umbilical, ele vem daqui, ó.
Isso daqui é o que a gente chama de face fetal, ou seja, está olhando para o bebê. E aqui, ó, você percebe que tem a representação de nos cordãozinhos, na representação dos vasos. Através desses vasos é que vai chegar o oxigênio para esse bebê e os nutrientes, e depois vai voltar o que precisa ser eliminado. Então, é como se fosse aqui o coração, o sistema digestório do bebê, é tudo aqui, tá? Então, vai filtrar o que precisa, vai mandar para o bebê e vai receber de volta para poder eliminar. Quando a gente olha para esse conjunto aqui, a gente começa a se perguntar como é que tudo isso funciona. E uma das coisas importantes de saber é que esse bebê, ele tá, embora ele já tenha nariz, ele já tenha pulmão, essas coisas ainda não estão sendo usadas. Esse bebê está recebendo oxigênio, como eu falei, pelo cordão umbilical. E o cordão umbilical, gente, ele é grosso e ele tem uma camada aqui, uma capa bem gelatinosa que protege esses vasos. Porque mesmo que o bebê, é muito comum, tá? O bebê pega aqui esse cordão, chupa, leva na boca, aperta, enrola no braço, enrola no pescoço, enrola no corpo. Enfim, não importa a peripécia que ele faça aqui, esse cordão, ele continua mandando oxigênio para o bebê porque ele tem essa capa de gordura em volta, de gelatina em volta, que mantém o fluxo. Então pensem lá na mangueira, que ela tem uma proteção em volta, e que mesmo que eu chegue e pise nessa mangueira, continua passando água por ali. Ou seja, o bebê ele não depende do nariz e do pulmão nesse momento para respirar. E aí muita gente tem a seguinte dúvida e até o medo, né? Tem as histórias que dizem, por exemplo, ai, meu bebê estava em sofrimento porque ele estava com um circular de cordão, que é o quê? O cordão no pescoço, assim, né? Ou no braço, ou no corpo, como eu mostrei. E aí tem isso que eu expliquei agora, de que tá tudo bem, esse bebê ele tá recebendo oxigênio, esse cordão ele tá íntegro. Então isso é mais importante do que de fato onde esse cordão tá passando. Outra coisa muito importante sobre a bolsa é que tem um líquido aqui dentro, né? Esse líquido ele serve para proteger esse bebê dos impactos externos. Então é como se a gente estivesse na piscina mesmo. O jeito que a gente percebe os impactos na piscina é diferente do que a gente percebe aqui fora, né? Então o líquido amniótico, que vai estar lá dentro da bolsa amniótica, ele serve muito para fazer essa proteção do bebê. Tanto para proteção direta de manter essa pele hidratada e protegida mesmo de atritos, quanto para absorver os impactos externos, porque essa mãe pode estar seguindo a vida normal, né, fazendo várias coisas, ter impactos tanto do corpo dela quanto do mundo externo, e esse bebê não recebe esses impactos por conta do líquido amniótico. E aí é legal vocês saberem de onde vem o líquido amniótico, porque ele é formado junto com o bebê nesse processo todo, da placenta, da bolsa amniótica, e quem produz o líquido amniótico em grande parte é o próprio bebê. E esse líquido amniótico, ele é produzido em grande parte pelo próprio bebê. Todas as vezes que o bebê faz xixi, ele repõe esse líquido amniótico. Então, quanto mais essa mãe vai ingerindo líquido, mais esse líquido vai passando para o corpinho do bebê e depois ele vai ser eliminado através de xixi. E esse bebê, inclusive, pode engolir esse líquido. Ele vai engolindo líquido e vai produzindo mais xixi. Isso quando o bebê está mais maduro, né? Mais para o final da gestação, a gente percebe isso. Tem alguns ultrassons, às vezes, que consegue captar esse momento. E é importante saber disso porque a produção do líquido ela é contínua, mesmo quando a mulher está em trabalho de parto, mesmo quando rompe essa bolsa, essa produção ela continua, então esse líquido vai sendo reposto. E aí tem toda uma questão em torno da avaliação do profissional que está fazendo o seu pré-natal para dizer o quanto esse líquido amniótico é suficiente ou precisa de algum tipo de ajuste. Às vezes esse ajuste é você beber água mesmo, tá? Na maioria das vezes é isso, mas pode precisar de um cuidado maior. Então, na maioria das vezes, os bons profissionais conseguem perceber o quanto de líquido tem dentro dessa bolsa só tateando, fazendo o que eles chamam de exame físico, sentindo mesmo e percebendo como que tá esse bebê lá dentro. Então, fica a dica. Beba muita água, aproveita para se hidratar e hidratar o seu bebê por tabela, tá bom?